boa tarde, queridos irmãos, muito boa tarde. Que a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Estamos iniciando uma nova semana, num novo horário. Hoje estamos iniciando a 1 da tarde. Estamos fazendo isso a título de experiência. Alguns irmãos me avisaram que pela manhã muito cedo fica um pouco corrido, porque saem muito cedo para o trabalho e não conseguem fazer naquele horário. E eu fiz essa opção agora, também a título de teste, como eu falei, porque depois do almoço, a grande maioria almoça meio-dia, e tem esse horário do almoço para poder fazer essa meditação. Então vamos fazer esse teste, e também provavelmente eu devo fazer também à noite, um tempo à noite, para aqueles também que só podem fazer isso à noite. Então espero que você seja abençoado, e nesses dias que nós vamos fazer à 1 da tarde, você possa estar acompanhando. Então vamos ver o que Deus tem para as nossas vidas nesse dia. Muito bem, então vamos dar início, nessa nova semana que está iniciando hoje, essa segunda-feira, tão importante, em que nós estamos aqui, depois de um domingo tremendo, Ontem nós estivemos ministrando ao vivo na igreja, espero que você tenha acompanhado. Foi uma experiência nova, Foi uma primeira vez que nós fizemos isso. Já me deram alguns feedbacks aí, Mas glória a Deus, o importante é que nós pudemos estar juntos, mesmo que virtualmente, Mas é uma possibilidade que a tecnologia nos dá, e eu faço questão de sempre estar aí, como tenho feito todos os dias, meditando na palavra de Deus com vocês, também podendo ministrar a igreja e ao vivo. E foi um tempo maravilhoso. Para mim foi muito bom, porque, como eu disse, logo em seguida, terminando a ministração que eu fiz na igreja, eu fui ministrar na igreja que nós estamos apoiando aqui, logo em seguida, já vieram por mim, e foi realmente também um tempo muito maravilhoso. Eu tinha preparado algo para ministrar lá, e Deus, no momento, mudou tudo, e veio uma presença tremenda de Deus, um quebrantamento tremendo de Deus. Toda a igreja veio à frente com seu coração quebrantado. Foi realmente um tempo muito bom que nós tivemos aqui. Realmente, irmãos, Deus está fazendo coisas maravilhosas aqui e já iniciou, e eu louvo a Deus por conta disso. Mas hoje eu quero iniciar essa tarde, continuando lendo a carta de Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Então nós vamos ver 2 Coríntios, capítulo 10, nós vamos ver os versículos 4 e 5. 2 Coríntios, capítulo 10, nós vamos ver os versículos 4 e 5. Diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Esse é um texto tremendo, queridos irmãos. Esse é um texto que Paulo aqui nos certifica que a nossa luta, ela é espiritual, ela é completamente espiritual, Então, às vezes você pensa que todos os problemas que você está passando, esses problemas naturais, terrenais, podem ser por consequência de homens, ou perseguição de homens, problemas na família, problemas de saúde. A palavra de Deus nos diz que para nós que vivemos na presença do Senhor, a luta espiritual é para todos, A batalha e a guerra espiritual, o ataque espiritual é sobre todas as pessoas. Mas aqui ele está falando que
para nós, né? Porque as armas da nossa milícia, ou seja, está falando nós, os servos de Deus, né? Nós temos que entender que existe uma batalha espiritual, existe uma guerra espiritual contra as nossas vidas, né? Forças malignas, e nós vamos ver daqui a pouquinho, que se levantam para destruir as nossas vidas, destruir não só, preste atenção, de uma forma física, como também de uma forma espiritual, né? Dos dois lados, Satanás quer sempre nos destruir. Mas aqui o apóstolo Paulo diz que nós temos armas para combater isso. E estas armas são poderosíssimas, né? E muitos de nós, muitos nem sabemos, né? Muitos nem sabem que tem essas armas, nem sabem que tem as armas à disposição e, ou se sabem, não as usam, né? Não usam essas armas. Mas aqui o apóstolo Paulo está falando que essas armas, elas estão disponíveis, elas existem, estão para nós, né? Elas são poderosas em Deus, são armas que Deus dispõe para cada um de nós. Para quê? Para que essas forças, essas fortalezas sejam destruídas, né? Então, nós temos como destruí-las. Se muitas vezes estamos sofrendo e não estamos fazendo nada, é porque nós não queremos. Mas essas armas estão disponíveis para as nossas vidas. E nós temos que usá-las para quê? Destruir todas essas fortalezas, todos esses levantes que vêm contra as nossas vidas. E ele continua dizendo que essas armas, elas existem exatamente também para destruir toda parte, tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus. E é uma grande batalha. Por quê? Porque Deus nos traz uma revelação, nós temos exatamente falado aquilo que Deus tem nos colocado, tem nos revelado, né? E existe uma grande luta, né? Um grande levante que não quer o conhecimento de Deus. Porque o que Deus quer é que todos se salvem, né? E cheguem ao conhecimento da verdade. Então essas forças, essas fortalezas, elas vão sempre se levantar para que o homem, o ser humano, o servo de Deus, não chegue ao conhecimento, né? Não chegue ao conhecimento da verdade. Então essas armas, elas existem para nós irmos e destruir essas fortalezas, né? E diz assim, que se levantam contra o conhecimento, né, de Deus, e essas forças vão ser levadas cativas, né? Porque fala aqui do entendimento, levando cativo todo entendimento. Não é o entendimento dos olhos do entendimento, não. Esse entendimento é a razão. Você pode colocar, levando cativo toda a razão, né? Por quê? Porque quando se levanta contra o conhecimento, quem está imperando, quem está agindo com mais força é a razão, né? E esse é um grande problema nosso. O ser humano, o cristão, ele usa muito a razão. E a razão, ela tem que ser levada cativa à obediência de Cristo. A razão, o pensamento, né, humano, a razão humana, ela tem que ser levada cativa, né? Porque essas fortalezas, né, que nós lutamos, que está descrita no livro de Efésios, vamos ver, Efésios capítulo 6, versículo 12, que é exatamente, que fala sobre essas forças. Olha o que diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim, olha só, contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, aonde? Nos lugares celestiais. Irmãos, veja isso. Veja a categoria de inimigos que se levantam, inimigos espirituais, né, que se levantam contra as nossas vidas, para nos destruir, né, para fazer com que nós saiamos completamente da vontade de Deus. Essa é a luta constante, e não são poucos, e são de altos níveis, né? Nós temos uma quadratura aqui, né, das forças do inferno. Nós temos aí, ó, principados, potestades, príncipes das trevas.
e hostes espirituais da maldade. Irmãos, não é brincadeira. Por isso que o apóstolo Paulo ele fala assim. Ele fala que nós precisamos de armas para destruir isso. Né? E lá depois, em Efésios 6, você pode continuar, porque daí vem a armadura de Deus, né? Para que nós possamos estar prontos para essa luta. Depois, numa próxima ocasião, nós vamos falar sobre isso. Então, meus irmãos, o que eu quero que você, nesta tarde, possa ter realmente consciência que existe uma guerra, existe uma batalha espiritual, né, com forças gigantescas, mas Deus não nos deixa desprovidos, ou seja, sem proteção. Deus nos dá formas e maneiras de nós irmos contra isso. E a melhor arma que nós temos para destruir todas essas forças, né? Existe uma relação de uma armadura que Deus nos dá lá em Efésios, que nós vamos ver posteriormente, mas eu quero te dizer que a melhor forma de nós vencermos a melhor arma, as armas que Deus nos dá, estão aqui na palavra de Deus. E elas contêm a oração, o jejum, a meditação, estar na presença do Senhor. Essas armas, elas nos fortificam para que possamos destruir essas fortalezas, destruir todo o pensamento, toda a razão, né? A intimidade com Deus nos leva a termos essa garantia de vencer, né? Vencer essas forças malignas contra as nossas vidas. Por isso que nós insistimos que você esteja sempre aí meditando, jejuando, irmão, orando, jejuando. São armas que Deus coloca, como Jesus falou. Essa casta, ela só pode ser destruída com oração e jejum. São armas, irmãos, que Deus coloca e muitas vezes nós não usamos. E Deus quer que você comece a tomar essa postura de mudança, de atitude e uso destas armas, né, para destruirmos essas forças. Que Deus te abençoe, que você continue tendo um resto de dia aí na presença do Senhor, né? E amanhã nós estaremos reunidos à 1h da tarde. Depois você pode aí deixar um comentário se você se sente melhor pela parte da manhã ou se esse horário da tarde está sendo legal para você. Faça aí, deixe seus comentários e amanhã nos vemos novamente, se Deus permitir. Fique na paz do Senhor.